O Brasil precisa, com urgência, de mais médicos perto das populações mais carentes. Para o governo federal, a solução pode ser a importação de profissionais de outros países. Já para o Conselho Federal de Medicina, essa alternativa é imediatista e não muda o quadro de abandono da saúde nos municípios mais afastados dos grandes centros. Para debater esse assunto, Cidadania convidou Dr. Carlos Vital, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e o senador Paulo Davim, médico do PV do Rio Grande do Norte. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Por que os médicos brasileiros não querem ir trabalhar no interior, nos centros mais afastados? Eu começo pelo senhor, doutor Carlos Vital. Há uma consciência absolutamente alicerçada na classe médica de que regiões onde não existem condições mínimas de trabalho não serão modificados os parâmetros assistenciais com a presença apenas do médico. É verdade que a assistência à saúde não se faz sem médico, mas é também indubitável que não se faz assistência à saúde apenas com médico. É necessário que existam condições laboratoriais minimamente adequadas para exames diagnósticos complementares, a necessidade de um apoio de hospitalar, de centros de referência, contra-referência, procedimentos absolutamente impossíveis de serem realizados fora desses meios, desses ambientes. E hoje nós temos a convicção também de que isso não é um programa de longo prazo. Isso pode, dependendo da vontade política necessária, ser feito em curto ou médio prazo. As UPAs, por exemplo, não são construídas de maneira tão prolongada. O transporte tempestivo para pacientes que não possam ser atendidos nessas regiões com os meios disponíveis é fundamental. Então, eu acho que naturalmente seria promover uma pseudo-assistência, dizer que um médico, apenas um médico, numa área sem nenhuma condição para o exercício da medicina, seja a solução para o problema da população. Acho que, antes de solução, é mais uma forma de desrespeito ao direito de cidadania que precisa ser contemplado porque tem garantia constitucional. Se existem médicos dispostos a irem para o interior, se esses médicos, mesmo que não sejam brasileiros, se submeterem a uma prova, aquela prova chamada revalida, para que o diploma deles seja considerado, o senhor tem alguma coisa contra que o governo, que o Estado adote esse tipo de solução? Eu vou começar comentando um pouco sobre aquela primeira pergunta sua. Primeiro, não é que o médico não queira ir, né? Por que o médico não vai? A pergunta deveria ser, por que não levam o médico para as regiões mais distantes do Brasil? Né? Porque não está na negativa do médico. O problema está nas condições que são oferecidas para ele. Então, como o Carlos Vital já falou, acabou-se o tempo que o médico com estetoscópio, um pedaço de papel, ele resolvia tudo. Não. O médico faz parte de uma equipe. E o governo tem que oferecer as condições para isso. Eu vejo muitos prefeitos dizerem, porque eu ofereci 30 mil reais, 20 mil reais e o médico não foi. Mas o problema não passa por aí. O médico quer, primeiro, segurança jurídica. Não adianta o médico ir para o interior com contrato temporário ou sem contrato, receber 20 mil no mês, no outro não recebe, ou recebe 2, 3 meses e no quarto mês já não recebe. Qual é a segurança jurídica que esse profissional vai ter? Qual é o profissional que vai levar a sua família para morar no interior para ter essa incerteza de receber um mês, o outro não? Ou fazer parte de um grande acordo político, ou muitas vezes ser refém da vontade do chefe político do interior do Brasil, que isto é verdadeiro ainda. Então, na verdade, quando se diz por que o médico não vai, não, porque não levam o médico. E o médico não vai exatamente por isso. Aí a pergunta é por que o governo não oferece essas condições? Agora, essa questão de profissionais de fora do Brasil, nós não somos xenófobos. Que sejam bem-vindos bons profissionais da medicina, da odontologia, da engenharia, de todas as áreas. Na medicina em particular, se o profissional quiser vir trabalhar aqui, ele vem, é o direito dele, ele faz a prova do revalida e ele, sendo aprovado, se inscreve no Conselho Regional de Medicina, onde ele for atuar, e ele será bem-vindo. Agora, não dá para a gente querer atender
as solicitações ou os interesses políticos e atender a estatísticas. Não, nós não queremos qualquer um. Seria até uma irresponsabilidade, sobretudo do Conselho de Medicina, que o Conselho de Medicina não está para proteger o médico, está para proteger a sociedade. Então, seria uma irresponsabilidade das entidades médicas não observar esse risco de trazer médicos, ou pessoas que se dizem médicos, ou pessoas travestidas de médico, sem saber onde foi formado, como foi formado, e sem ter a menor noção do risco que ele pode colocar à sociedade ou o paciente que ele vai atender. Eu acho isso uma irresponsabilidade muito grande. Lá, na minha região, tem um provérbio popular, Carlos Vital, que diz o seguinte: um indivíduo com a doença, ele tem um problema. O indivíduo com a doença e um médico mal formado, ele tem 2 problemas. Então, eu acho que isso é esclarecedor. E é por isso que nós, médicos e entidades médicas, não estamos nos opondo à entrada de profissionais de qualquer país do mundo aqui. Nós estamos nos opondo à entrada de profissionais que não sejam submetidos ao exame de revalidação. Até porque é um exame que todo país do mundo faz. E todos os países do mundo faz isso. Agora mesmo teve o encontro do Fórum Ibero-Americano de Entidades Médicas, foi em Açores. FIEM. Né? De 8 a 10 de maio. E lá foi aprovada uma moção de apoio, assinada por quase todos os países da América do Sul, ou todos os países da América do Sul. E além da Europa, Espanha, Portugal. Espanha, Portugal, Costa Rica, não é isso? Enfim, então, apoiando a existência do exame de revalidação no Brasil. A medicina praticada em Cuba, historicamente, bom, agora supõe-se que eles não têm, como Cuba é um país onde a internet é muito restrita, onde a importação de medicamentos mais sofisticados, como para diagnóstico de imagem, é muito mais difícil, porque o país enfrenta dificuldades econômicas terríveis, mas a medicina de base deles, que vem desde aquela orientação dentro das faculdades de medicina, orientada para tratar doenças infecciosas, o diagnóstico baseado em raciocínio dedutivo, onde a semiologia, o estudo da clínica médica muito mais prescindia dos aparelhos que hoje, porque hoje um médico quase que não coloca mais a mão no paciente, nem escuta o paciente falar, já vai encaminha direto para uma medicina que ficou muito mais cara, porque baseada em exames caros. Mas não seria possível, importando esses médicos, com o conhecimento deles, e sobretudo os médicos cubanos, que parecem ser aqueles que são mais vistos com mais, digamos assim, com mais benevolência pelas autoridades do governo. Os médicos cubanos não teriam algo a trazer para cá, justamente nesses lugares onde são mais carentes? Agora, eles se recusariam, só poderiam trabalhar nesses lugares? Olha, eu acredito que isso já está muito esclarecido entre as entidades médicas, e eu tenho uma grande participação, inclusive, do legislativo desse país, que já compreende bem a questão. Vamos ser claros, nós defendemos a tese de que no Brasil nós temos médicos suficientes para o preenchimento desses vazios assistenciais. Eles estão apenas concentrados de maneira inadequada na região, sobretudo sudeste do país, além da região sul, mas fundamentalmente sudeste. O que acontece também com muitos estrangeiros que vêm para cá. Sem dúvida. Eles migram e nós temos dados demográficos muito claros sobre isso, documentais e metodológicos. 42,22% dos médicos que revalidaram os diplomas de médicos formados no exterior, na última década, nos últimos 10 anos, não estão mais nas regiões interioranas, estão em São Paulo. E 16% desses 6.980 médicos que fizeram essa revalidação nos últimos 10 anos, 16% deles estão em Minas Gerais, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Ou seja, não se fixam. Eles migram, porque quase nenhum médico brasileiro ou estrangeiro vai aceitar permanecer por um tempo mais prolongado em uma região onde não há condições de trabalho. O médico brasileiro sabe perfeitamente fazer diagnóstico também, porque ainda a clínica é soberana em qualquer região do mundo onde se exerça a medicina. E aqui no Brasil, a semiologia e os elementos básicos para esse tipo de trabalho,
que é do contato, do exame físico e do diagnóstico das hipóteses levantadas, óbvio que são parte do acervo de conhecimento do médico brasileiro. Mas eles precisam de alguns exames mínimos laboratoriais e, ao mesmo tempo, de resolubilidade também mínima, pelo menos. Eu não posso diagnosticar um apendicite e ver o meu paciente fazer uma peritonite, que é uma infecção que se termina generalizada, e morrer nas minhas mãos, impotente, sem nada a fazer. Isto é absolutamente insustentável na consciência, porque a assistência à saúde simplesmente é nada mais, nada menos do que responsabilidades humanas. De um ser humano para com o outro e de todos para com a humanidade. Os médicos têm compromissos vocacionais, mas não querem ser transferências das responsabilidades do Estado. Por isso, se recusam, mesmo com, às vezes, algum salário que, em princípio, poderia ser adequado, fazer o seu exercício nessas condições onde são utilizados como instrumentos, muitas vezes, como foi bem colocado pelo senador, de interesses políticos eleitorais. Isso a classe médica não se submete, a isso não se submete. Mas eu queria só ponderar, por fim, de que os médicos cubanos e também bolivianos, não vamos fazer conjecturas, vamos apresentar elementos documentais. Os exames do projeto Revalida em 2011 e 2012, o índice de reprovação em 2011 de 93%, dos médicos cubanos e bolivianos que vieram fazer este teste. Só para relembrar, revalida é a prova, como se chama a prova para que o médico estrangeiro possa ter exercer a profissão do diploma e exercer no Brasil. Projeto criado pelo governo, elaborado por técnicos designados pelo próprio governo. Um projeto apenas de avaliação da capacidade. E o governo agora contrapõe a possibilidade de uma licença temporária. Exatamente. Não quer válida apenas para alguns lugares. Como impositivo aqueles médicos formados no estrangeiro, quando é o próprio governo que institui esse exame. Né? Em síntese, são paradoxos, mas eu posso até dizer, infelizmente, nós ainda somos o país dos paradoxos. Né? Mas sejamos francos, não há nenhum traço de corporativismo nessa argumentação? Há um traço corporativo, mas um traço que é nada mais, nada menos do que a coerência das entidades médicas com os direitos de cidadania. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia federal. Ela é de médicos, mas não dos médicos. Ela é composta por médicos, mas ela é da sociedade. E tem um crédito institucional suficiente por suas ações sociais e por toda uma história de instituição vivida nesse país, de dizer: nós estamos defendendo, sim, a corporação médica, mas em prol da sociedade. E temos como provar, de maneira inconteste, essa postura, esse meio de ação. Não há como negar isso. Quero só dizer um ponto para finalizar e deixar o nosso senador também participar do debate. Colocam que a Inglaterra tem muitos mais médicos do que o Brasil. Né? Mais médicos por 1.000 habitantes. Indianos e paquistaneses que são de países nativos ligados da Inglaterra. Médicos como um todo, estrangeiros e médicos da própria Inglaterra, nativos, em sua quantidade total de médicos, mais do que nós. 3 pontos, enquanto que nós teríamos 1,92, o Estado diz, o governo diz, coloca 1,2. Na verdade, temos praticamente 2,0 médicos por 1.000 habitantes. Então, vamos fazer só mais uma apresentação documental. Nós temos em Brasília 4,09 médicos por 1.000 habitantes, aqui no Distrito Federal. Mais do que na Inglaterra. E eu vou lhe dizer com total convicção, aqui está o exemplo de um dos piores serviços de assistência à saúde pública no país. Com mais médicos do que a Inglaterra. Não temos pediatras, em algumas especialidades nós não temos. Não tem condições de trabalho. Agora vá no serviço privado de Brasília que o senhor vai encontrar sempre. Mas nós estamos numa democracia. Não pode haver um dirigismo econômico no Estado. Não se pode interferir naquilo que é a vocação, a livre escolha do cidadão. Mas, ao mesmo tempo, condições de trabalho. Condições eficientes. Faltam fios de sutura, faltam meios básicos para o exercício nos hospitais de atendimento aqui no Distrito Federal. Isso afasta o médico. Ele não assume responsabilidade ética, civil e criminal intransferível sobre os seus ombros, quando o Estado não lhe dá a condição de assumir. Bom, em medicina, quando a situação se torna grave, existem aquelas medidas grave e urgente, vem a necessidade de medidas heróicas. Não parece ser o caso em que temos aí no interior do país. Então, que medidas o governo poderia tomar, então, senador? Olha, Paulo, eu te pergunto, você já viu um concurso público para juiz e não ter candidato? Você já viu um concurso público para Ministério Público
e não ter candidato? Não. Ou um jovem ser aprovado e dizer, não vou não, porque é no interior, já viu? Nunca, você não vai ver, ninguém vai ver. Sabe por quê? Porque nesse país, o que é prioridade vira carreira de Estado. Mas existe assim um com a projeto do magistratura. governo para que a medicina seja uma carreira de Estado Claro, também. existe um projeto tramitando aqui na casa. Projeto tramitando para que o médico tenha sua carreira de Estado. É assim que acontece, é o que acontece com a magistratura, com o Ministério Público, com as carreiras tributárias, com os delegados. Carreira de Estado. Na hora que você estabeleceu a carreira de Estado, aí sim, a porta de entrada pode até ser pelo interior. Mas haverá uma perspectiva de avanço. Ele não vai ficar preso para sempre, ele vai ter oportunidade de ter ascensão funcional. Ele vai ter a garantia, a segurança jurídica. E, quer ver? Você conhece esse projeto? Quer provar? Sim. Só para provar que esses argumentos são corretos, vou te provar agora em 2 tempos. O governo, as prefeituras reclamam porque não conseguem levar médico. Aí o governo criou o Revalida. Revalida. Leva médico estudantes para o interior, recebe R$8.000, dinheiro transferido do Ministério, e recebe uma pontuação para a prova de residência. Dá pontos na prova de residência. residência. Né? Pois bem, esse ano foram inscritos 4.304 médicos. Esse ano. De uma hora para outra apareceram 4.304 médicos. 1.500 e tantos municípios foram beneficiados com o médico. Sabe por quê? Porque tem segurança jurídica. Esses médicos que estão indo para o interior, eles estão sendo acompanhados pela UNASUS, a Universidade do SUS, a Universidade Federal, que está acompanhando um curso de educação continuada à distância. Ele está tendo a segurança. Se o governo colocar a sua base, que é preponderante, que é, digamos assim, acachapante nas 2 casas do Congresso, para trabalhar em cima desse projeto que dá à classe médica, dá aos novos médicos carreira de Estado, ele não consegue aprovar? Claro que consegue. Por isso que nós estamos defendendo a carreira de Estado e por isso que o Carlos Vital disse, não se pode transferir responsabilidade para o médico. A responsabilidade de uma boa saúde, de oferecer uma boa saúde, é do governo, é do Estado. Isso é constitucional. De repente, está se criando essa polêmica sobre a derrubada do Revalida, ou flexibilização do Revalida. De repente, o médico passou a ser vilanizado, passou a ser responsabilizado como aquele que não quer ir. Que não quer ir, como a situação de saúde que está aí, culpa do médico. Não, isso é uma maldade. Isso é uma maldade. Um país que investe 3,7% de recursos públicos do seu PIB na saúde, um sistema universalizado, onde a média mundial de investimento é 9,4%. O mundo investe, em média, 9,4% do PIB, o Brasil 3,7%. Então, sinceramente, é muito pouco. Qualquer responsabilização que não seja a financeira, sinceramente, não corresponde com a realidade. Temos ainda um grande problema, senador. Nós temos um projeto também tramitando, Lei de Responsabilidade Sanitária, exatamente, para que as verbas da saúde não sejam desviadas, mas não foi ainda aprovado. Nós temos um projeto que está aqui com o senador Paulo Davim, sob instituição do Revalida como lei, fundamental, para que não se modifique o Revalida, se crie um factoide e depois digam, os médicos estrangeiros estão vindo pelo Revalida, mas o Revalida já não é exatamente o que nós chamamos hoje de Revalida. Baixa-se o nível, pergunta-se qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, e aí revalidam todos. Flexibilizar. Então temos que instituir isso em lei. O senador tem esse belíssimo projeto pronto. Em síntese, o que aprovado nós... na CAIS. Na CAIS. Unanimidade. Nós queremos colocar também que os prefeitos não têm, secretários municipais de saúde, não têm à sua disposição uma escola nacional de gestão do SUS. Está aí, orçamento do Ministério da Saúde, 2012, não foi realizado em 9 bilhões, porque os prefeitos não souberam vir com projetos elaborados para utilizar as verbas disponíveis. O orçamento já é pequeno e as verbas não são utilizadas porque os secretários não sabem fazer projetos. Esse é um problema. Aprovada a carreira de médico. Estado. Aprovada a carreira de Estado aqui no Congresso Nacional. Em quanto tempo nós teremos médicos suficientes nos municípios? Eu acho que de imediato. De imediato. É o que eu disse, o exemplo do Revalida. Abriu a inscrição para o Revalida, onde não se conseguia médico para o interior. De repente, o Revalida veio
e menos de nada 4 mil metros. O revalidou provável. Agora, eu só queria fazer está se argumentando muito, pega essa estatística de países que têm um percentual elevado de médico estrangeiro. A Inglaterra tem em torno de 30%. Mas as condições são diferentes. Não. Além das condições serem diferentes, eu pergunto, a verdade tem que ser completa. A verdade tem que ser dita plenamente. Esses 30% entraram como? Nenhum país flexibilizou nada. Todos eles submeteram os médicos estrangeiros à revalidação do seu diploma. Inclusive, além do revalida, prova de proficiência na língua portuguesa. Na língua portuguesa. Que é exigido por lei. Por lei. Não é? Então, precisamos observar os parâmetros internacionais. Cito um Canadá. O Canadá tem convênio com a França. Os médicos franceses vão para Quebec, passam 3 anos sobre avaliações para poder ter a sua liberação oferecida. E a língua é a mesma. Né? A língua francesa. Mas passam 3 anos sob supervisões, avaliações, para depois ter liberdade profissional. Em síntese, nós precisamos ser coerentes. Política de saúde é política de Estado, não é política de governo, mas nós podemos. Mas não é só com a carreira de Estado. O senador foi muito enfático e eu diria, clarividente com isso. Mas é preciso também associar sempre a necessidade de mínimas condições adequadas ao trabalho. Porque senão não vai ser salário, não vai ser carreira, não vai ser estímulo de nenhuma forma que vai levar o médico para cometer a irresponsabilidade de corroborar com o engodo, o engano de uma pseudo-assistência. Porque a pseudo-assistência muitas vezes é pior do que a falta de assistência. Quem não tem assistência vai tentar se resolver. Pega um transporte, faz um esforço, tenta e consegue alguma solução. Mas quem pensa que tem assistência, que está enganado, fica lá onde o médico incapaz de fazer qualquer coisa vai certamente causar prejuízo maior. Vou dar só um exemplo emblemático. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto Dávila. Os avós dele são portugueses, ele é casado com uma portuguesa. Ele está concluindo o doutorado em Portugal. Ele quer receber a carteira da Ordem do Médico, da Ordem dos Médicos de Portugal. Pois bem, mas ele vai ter que ser submetido ao exame de revalidação. Sim, claro. Mesmo terminando o doutorado lá. Você está entendendo? Então, todos os países do mundo têm esse zelo, têm esse cuidado. Estou na mesma circunstância, senador. Eu também estou fazendo o mesmo doutorado, Exatamente. Pretendo e vou ter que me submeter a toda uma avaliação de qualificação. Senhores, muito obrigado, senador, muito obrigado, doutor Carlos Vital. Foi bastante ilustrativa a entrevista e vamos esperar que o projeto da carreira de Estado para os médicos prospere e que entre logo como uma alternativa viável para a melhoria das condições de saúde do povo mais carente no interior do país. Cidadania conversou com o Dr. Carlos Vital, do Conselho Federal de Medicina, sobre o tema importação de médicos estrangeiros e também com o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, também médico. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou então acesse www.senado.leg.br/TV, onde você poderá ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.